Aula 39. Conteúdo: textos que tratam do mesmo tema. Habilidade: avaliar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Descritor 24. Então, hoje nós vamos analisar, vamos verificar os textos que possuem o mesmo tema, textos que tratam do mesmo tema e, claro, abordam as questões, ou seja, dos temas de maneira semelhante ou de maneiras diferentes. Vai depender, claro, de cada autor também, da intenção com que esse texto foi produzido, não é? Se, de repente, ele é a favor de uma ideia ou contra essa ideia, não é? Então, a construção textual, a construção de um texto, ela sempre é levada por uma intenção da pessoa que escreve. Claro, para que desperte na pessoa que tem contato com esse texto algum efeito de sentido, para que essa pessoa de repente concorde com o que é exposto no texto ou discorde. Então, nós vamos analisar alguns textos, verificar como foi a construção desta argumentação, a construção também dos argumentos, não é? E, claro, a forma como ele expõe o tema e a maneira como ele aborda um mesmo assunto. Então, vamos começar, observe aí na nossa cartela, vamos primeiramente visualizar um texto que vai tratar, claro, da linguagem verbal e linguagem não verbal. Os dois, né, as duas linguagens estão relacionadas e são articuladas neste texto. E aí você observa pela linguagem verbal o tema, não é, que nós podemos deduzir o tema do texto. Jovem suficiente para votar, não é, você observa de um lado, e do outro jovem demais para pagar por seus crimes. Revisão da legislação penal já. E perceba aí que ela isso daí é no caso, uma propaganda, não é, institucional, foi desenvolvida por um órgão. E aí você observa também essa questão que está falando sobre a redução da maioridade penal. Tema polêmico que vocês com certeza já ouviram falar, não é? Já tiveram contato com ele e sabem que há opiniões e, claro, posicionamentos diferentes com relação a esse tema. Há pessoas que são a favor e pessoas que são completamente contra e, claro, cada um vai apresentar os seus argumentos, não é? E fatos também para defender o seu ponto de vista. Observe nesse texto que nós temos aí o tema diminuição da maioridade penal e aí a forma como ele apresenta. Vamos observar o não verbal agora. Observe aí que o não verbal nós temos a maneira como é construído. Observe que, primeiramente, de um lado aqui você observa a imagem de um jovem, né? Uma pessoa jovem. E observe como esse jovem é representado. Deste lado aqui você observa que há uma silhueta, não é? Há um fundo branco, o jovem está com o rosto limpo, não é? E aqui a frase jovem demais para... jovem suficiente para votar. Não é? E observe que a expressão também do jovem é uma expressão séria nesta propaganda. Não é? E observe que um tom de claridade de um lado. No entanto, em oposição a este lado aqui, né, o lado esquerdo, você tem o lado direito, que já traz uma imagem, um fundo escuro, e observem o mesmo jovem, né, o jovem que estava de rosto limpo do lado esquerdo, do lado direito, está com o rosto coberto, né? E esse rosto coberto faz alusão a quê? A uma pessoa envolvida com bandidagem. Observe que esse lado escuro, não é? Esse outro lado, que a pessoa é envolvida com algo que não é legal, é reforçado pela cor escura, né? Como se contrastasse dois, um bem e o mal. E observe aí que você tem jovem demais para pagar por seus crimes. E aí, esta frase, bem aqui, que é o ponto. Revisão da legislação penal já. Observem que aqui, este texto é a favor da diminuição da maioridade penal. Agora vamos observar um outro texto que vai tratar exatamente do mesmo tema. Observe na próxima cartela. O texto que nós temos. Educar, a linguagem verbal, educar é melhor e mais eficiente do que punir, contra a redução da maioridade penal. Então, nós observamos aqui que o texto anterior é a favor da redução da maioridade penal e este texto aqui, ele se posiciona o quê?
contra, você observa exatamente aqui neste ponto, né? A palavra contra escrita, contra a redução da maioridade penal. E ele diz que é contra como? Ele afirma que, bem aqui, educar é melhor e mais eficiente do que punir. E observe que no primeiro texto, a linguagem não verbal, nós temos um jovem aqui, não é? Este jovem sério, não é? Um jovem sério. Já na outra imagem, a linguagem não verbal, o que nós observamos? Jovens, e estes jovens estão com outro aspecto, sorrindo, brincando, não é? E aí você observa que o texto se posiciona contra também no uso dessa imagem, enquanto o outro apresenta um jovem sério, um jovem que está ali, no caso, com uma face, né, limpa e a outra obscura, não é? Tanto por aquele capuz quanto pela cor de fundo, no caso, aquela cor escura, não é? Cor preta, você observa aqui que não, é diferente. Os jovens estão com semblantes felizes, semblantes alegres, sorrindo, não é? E percebe que aí há uma oposição. Está tratando do mesmo tema, redução da maioridade penal, no entanto, ele se posiciona contra. Aí você observa isso pelas imagens, observa os jovens alegres, observa também que ao redor, não é? No caso, quando nós temos aí ao fundo este centro escuro, não é? Você observa que por cima desse centro há uma parte como se houvesse passado uma tinta e escrita a frase verbal: educar é melhor e mais eficiente do que punir. E observe que esta frase aqui se sobrepõe a este centro escuro, não é? Então perceba que os dois textos tratam da mesma, no caso, sobre o mesmo tema, no entanto, a informação é tratada de maneira diferente, enquanto um é a favor, o outro é contra. E observe que são campanhas publicitárias que são divulgadas, né? E são institucionais também, assim como nós vimos no primeiro. Agora, e o texto verbal? Não é? Vamos partir para a próxima cartela e observe aí que nós vamos verificar agora neste exercício, não é, que vamos analisar o texto verbal, no caso, o texto escrito. E vamos verificar como a informação, no caso, como o tema é tratado nos dois textos, sempre comparando textos que tratam sobre o mesmo tema. Então, os textos podem tratar o texto de maneira semelhante, no caso, podem tratar o tema de maneira semelhante, de maneira oposta, não é? No caso, de maneiras opostas, concordando ou discordando. Observe aí no nosso texto, na nossa cartela. Leia o texto abaixo e responda. E aí nós temos o texto 1. Cultura digital para todos. Fórum lançado pelo Ministério da Cultura tenta construir política pública que reconheça a centralidade da questão digital e busque meios de assegurar o acesso dos cidadãos a essa cultura. A cultura digital é a cultura contemporânea. Ela surge quando as artes e a informação passam a se propagar por meio de bytes e sem precisar de suporte físico. Para clarear, é a cultura do MP3, não do CD. E se alastra com grande velocidade, dando ao recentíssimo ontem um caráter de antigamente. Equipamentos e softwares surgem para alterar a forma como comunicamos, como nos relacionamos, consumimos, nos divertimos e vivemos. Enfim. E aí nós temos um texto que trata, não é, exatamente sobre cultura digital, não é, sobre acesso à comunicação através do meio digital. E olhem o próximo texto, o texto de número 2 aqui. A palavra digital. Os primeiros estudos sobre a escrita na internet, baseados fundamentalmente na troca de e-mails, têm pouco mais de 10 anos, mas já pertencem à pré-história da vida digital. Desde então, o uso intenso de comunicadores instantâneos, blogs e redes sociais, como o Orkut, o Facebook e o Twitter, sobretudo por jovens, conduziu o tema a outra esfera de reflexões bem mais complexas, combinando linguística, comunicação, psicologia e sociologia. Então vejam que este texto aí é retirado da revista Língua, não é? De Sérgio Riso, e observem que os dois textos estão falando exatamente também sobre o mundo digital. E qual a ideia que eu tenho nos dois, não é? Ideias que são parecidas. Vamos verificar?
Observem aqui que no primeiro texto, o que ele traz para a gente? Ele diz, com relação à centralidade, busca meios de assegurar acesso à cultura digital do cidadão. E aqui no segundo parágrafo, a cultura digital é a cultura contemporânea. Ela surge quando as artes e a informação passam a se propagar por meio de bytes, sem precisar de suportes físicos, e se alastra com grande velocidade. Observem este trecho. Se alastra com grande velocidade, dando ao recentíssimo ontem um caráter de antigamente. Equipamentos e softwares surgem para alterar a forma como nos comunicamos. Observe que esta informação colocada neste primeiro texto, ela traz a ideia de que o acesso às tecnologias evolui de maneira tão rápida que produtos, ou seja, programas desenvolvidos, no caso, hoje, amanhã já podem estar ultrapassados. Não é? E percebo que essa ideia de rapidez da evolução dos meios digitais, no caso dos programas, também está presente lá no outro texto. Vamos olhar? Observe aí na cartela. Observe que nesse segundo texto, os primeiros estudos sobre a escrita na internet, baseados fundamentalmente na troca de e-mails, tem pouco mais de 10 anos. Olha só, mas já pertence à pré-história da vida digital. Olha aí a ideia que eu tenho enfatizado aqui, não é? Do avanço tecnológico. Olha aí, baseado fundamentalmente na troca de e-mails, tem pouco mais de 10 anos. Mas, porém, pertence à pré-história da vida digital. Observe que a conjunção, no caso, está destacando essa ideia de oposição, esse contraste. Desde então, o uso intenso de comunicadores instantâneos, blogs, redes sociais, sobretudo por jovens, conduziu o tema à esfera da reflexão, bem mais complexa, combinando linguística, comunicação, psicologia e sociologia. Não é? Então, observe que os dois textos estão tratando a mesma informação, de que os recursos, no caso digitais, tão avançados, são tão avançados que evoluem rapidamente e acabam se tornando ultrapassados, que são desenvolvidos hoje e amanhã podem estar ultrapassados. Vamos observar o questionamento com relação a este tema? Olhe na cartela. Estes dois textos apresentam abordagens. Ele quer saber a abordagem. Alternativa A, científica. B, complementares. C, confusas. D, iguais ou opostas. Temos abordagens científicas nesses textos. Observe que para que você tenha uma abordagem científica, ele tem que ser escrito em linguagem técnica. Observem um ponto aqui no nosso texto, não é? Exatamente neste parágrafo. Vou até marcar em azul. Para clarear, olha aí, para clarear é a cultura do MP3, não do CD. Observe aqui que o termo para clarear já é um termo coloquial, não é um termo tão técnico ou científico. Observem aí que nós temos um texto que não traz esse caráter científico, não é? Então, eu não posso considerar a alternativa A como correta. São complementares? Observe que a ideia que eu tenho no primeiro texto é de que a tecnologia avança rapidamente. E no segundo texto, também eu tenho a mesma ideia, a mesma abordagem. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Não é? Vamos marcar aqui. Letra B é a nossa resposta correta. Observe que os textos não são confusos, eles tratam sobre o mesmo tema, no entanto fazem abordagens que no caso não são iguais completamente, não é? Nós temos aí com relação no primeiro a um fórum e o segundo já está se relacionando a outro aspecto. Não são ideias opostas, nós vimos que as ideias são complementares, não é? E aí nós observamos que os textos podem tratar do mesmo tema de maneira semelhante, não é? Como nós vimos nesses dois textos aqui, que nós acabamos de analisar, sobre o avanço tecnológico, do avanço das mídias digitais também, eles tratam o mesmo tema, o mesmo assunto de maneira semelhante. No caso, já o outro texto, não é? Os dois primeiros que nós vimos, eles tratam de maneiras diferentes, não é? Enquanto um é a favor da diminuição da maioridade penal, o outro não. E para que eles fizessem isso, eles utilizaram recursos diferentes, como nós vimos. Tanto os recursos verbais, não é? As frases, diga não à maioridade penal, contra a redução da maioridade penal, não é? Se é jovem para votar, o outro dizia, né?
Por que não pode pagar pelos seus erros? Essa era a ideia presente no primeiro. Então, você observa que os recursos verbais foram escritos de maneiras diferentes para reforçar a ideia. E também os recursos não verbais, as imagens, contribuíram para tratar a informação de maneira diferenciada. No primeiro, um jovem sério, um jovem que tinha um rosto coberto. No segundo, não, jovens com uma aparência alegre, sorrindo, descontraídos. E a afirmação de que educar é a melhor maneira. E observem que essas maneiras de tratar a informação, o mesmo tema, elas estão presentes no nosso cotidiano, na nossa fala. Nós podemos abordar sobre o mesmo assunto, no entanto, com perspectivas diferentes. Você pode ter uma opinião relativa a um assunto, já o seu colega uma opinião diferente. E a maneira como você vai abordar também será completamente diferente, já que nós somos marcados por um individualismo, por algo que nos torna singular, únicos. Tá bom? Então, já que nós compreendemos tudo isso com relação a esses textos que tratam sobre o mesmo tema, vamos partir para o nosso exercício, para a nossa atividade interativa. Leia os textos abaixo. A vez da energia limpa. Texto 1. Além das fontes alternativas de energia, deve ser enfatizada a importância da conservação da energia. Na Alemanha, o slogan, nossa principal fonte de energia, a energia economizada, é usada para a conscientização da população ao lado dos incentivos financeiros, como juros subsidiados para melhorar o isolamento térmico das construções. Se os desperdícios na iluminação e no condicionamento de ar fossem efetivados no Brasil, a necessidade de novas usinas hidro, termo e núcleoelétricas, além das fontes alternativas, seria reduzida drasticamente. Observe que é um texto de Basílio Vasconcelos, publicado na revista Época, aí está a referência. E vamos ao texto de número 2. Há uma fonte de energia renovável e totalmente limpa que até o momento nenhum país explora: os raios. A energia contida em um raio é suficiente para suprir necessidades mensais de energia de mais de 100 pessoas. E uma tempestade típica despeja no solo uma quantidade de energia suficiente para alimentar uma cidade de 100 mil habitantes por um mês inteiro. É uma fonte de energia da qual nosso país é muito bem servido. Quanto aos riscos de trabalhar com essa fonte de energia, pode-se dizer que são tão grandes quanto os de explorar petróleo a 5.000 metros de profundidade, ou gerar energia a partir da energia nuclear. Então, observe que é um texto de Silvino Basto, também publicado na revista Época, e com base na leitura desses dois textos, vamos ao questionamento. Embora tratem do mesmo tema, os textos 1 e 2 enfocam, respectivamente, alternativa A energia alternativa e a quantidade de energia dos raios; B, a conservação de energia e os raios como fonte de energia; C, a produção de energia pelas usinas e o petróleo como energia; D, o tipo de energia usada na Alemanha e a energia renovável e limpa; letra E, o isolamento térmico e os riscos de trabalhar com a energia dos raios. Então, observem o texto mais uma vez, no caso, os nossos textos. Vamos lê-lo e analisá-los. Então, primeiramente, texto 1, a vez da energia limpa. Além das fontes alternativas de energia, deve ser enfatizada a importância da conservação da energia. Na Alemanha, o slogan, nossa principal fonte de energia, a energia economizada, é usado para a conscientização da população ao lado de incentivos financeiros, como juros subsidiados, para melhorar o isolamento térmico das construções. Se os desperdícios na iluminação e no condicionamento de ar fossem evitados no Brasil, a necessidade de novas usinas hidro, termo e núcleoelétricas, além das fontes alternativas, seria reduzida drasticamente. Texto de Basílio. Texto de número 2, a fonte de energia renovável e totalmente limpa, que até o momento nenhum país explora,
os raios. A energia contida em um único raio é suficiente para suprir necessidades mensais de energia de mais de 100 pessoas. E uma tempestade típica despeja no solo uma quantidade de energia suficiente para alimentar uma cidade de 100 mil habitantes por um mês inteiro. É uma fonte de energia da qual nosso país é muito bem servido. Quanto aos riscos de trabalhar com essa fonte de energia, pode-se dizer que são tão grandes quanto os de explorar petróleo a 5 mil metros de profundidade ou gerar energia a partir da energia nuclear. Observe que os dois textos aí, no caso, tanto o texto 1, não é, gente, que nós temos aqui, ele vai abordar qual tema? O tema energia, não é? O texto 1 aborda o tema energia e o texto 2 também, há uma fonte de energia renovável, também está falando sobre a energia. No entanto, observem aqui que eu tenho maneiras, no caso, diferentes de abordar este mesmo tema. Então, olha só, o que no primeiro texto nós temos? Além das fontes alternativas de energia, deve ser enfatizada a importância da conservação da energia. Então, olha só, ele vai enfatizar este fato, a conservação da energia. E aí ele traz exemplos, não é, que no caso no texto defendem essa ideia de conscientização. Ele apresenta o primeiro argumento no caso da Alemanha, não é, que conscientiza as pessoas através de campanhas como essa que você vê, nossa principal fonte de energia, a energia economizada. E aí, claro, ele diz que o governo conscientiza a população e também oferece incentivos financeiros, não é, para que as pessoas, no caso, façam melhoramentos, no caso, façam aprimoramentos no seu sistema elétrico, no caso da casa, para que a energia não seja desperdiçada. E outro argumento que ele apresenta, ele diz que se a energia, no caso, não houvesse desperdícios, não é, que no caso do Brasil, iluminação e no condicionamento de ar, com os ar-condicionados, não seria necessário ao Brasil, no caso, novas usinas hidroelétricas, termonucleares ou nucleoelétricas, como ele afirma. Já o texto 2, ele também fala sobre energia, e aí ele diz, há uma fonte de energia renovável totalmente limpa que até o momento nenhum país explora, os raios. Então, observe que aqui no caso ele está abordando sobre energia, mas com relação aos raios, não é? Então, no primeiro ele aborda a questão da conservação da energia, da economia, não é, de energia, e no segundo ele fala com relação aos raios, dizendo que o Brasil é um país que possui, no caso, um grande potencial, não é, devido aos raios que caem no nosso território, e também ele fala que os riscos, não há um país que explore esses raios, e que os riscos de exploração desta fonte de energia são os mesmos, encontrados na exploração de petróleo a grandes profundidades no mar, e também a exploração, no caso, o uso de energia nuclear. Então, observe que os dois textos tratam sobre energia, no entanto, tem um foco, cada um tem um foco diferenciado. E aí vamos à nossa questão, Observe que a questão pergunta, embora tratem do mesmo tema, energia, os dois textos, no caso, o texto 1 e o texto 2 enfocam, respectivamente. Alternativa A energia alternativa é a quantidade de energia dos raios? Não, vimos que essa não é a resposta correta. Letra B, a conservação de energia, a economia de energia, não é? Como nós vimos lá no texto 1, conservação, economia, e os raios como fonte de energia. A alternativa correta é a letra B. Os dois textos falam sobre o mesmo tema, no entanto, há um tratamento diferenciado com relação ao foco. O primeiro focalizou o seu, no caso, desenvolvimento do texto voltado para a conservação da energia, e o segundo, o foco foi, no caso, os raios, uma energia, uma fonte de energia alternativa que pode ser explorada. Então, já que nós vimos tudo isso, nós percebemos que os textos podem tratar do mesmo tema, mas, no entanto, eles vão trazer abordagens diferenciadas. Eles podem concordar entre si, abordar o tema com concordância, ou podem discordar também. E, claro, com relação ao foco, como nós vimos neste último exercício. Então, espero que tenham gostado e aguardo vocês
na próxima aula, no nosso próximo Saber Mais. Até lá!